Olá, hoje no programa Finanças e Investimentos eu recebo meu colega Arthur Alves, um dos profissionais que mais conhecem do ecossistema de investimento e startups. E eu começo, Arthur, primeiro obrigado por ter aceito o convite para participar do programa. E o ecossistema brasileiro, né, de startups, ele vem ganhando tração, principalmente durante a última década, né? E vários tipos de investidores foram se estruturando para fazer o investimento em empresas de alto risco, né, nos diferentes estágios. E o Arthur ele está à frente de um dos principais corporate venture capital aqui do Brasil, que é o da Gerdau. E é um instrumento que as empresas de porte elas têm constituído, né, para poder participar desse ecossistema de startups, né? Então eu vou pedir para o Arthur, primeiro Arthur, para você comentar o que é o Corporate Venture Capital, né? Como ele se diferencia de um Venture Capital tradicional, como ele funciona, qual a importância dele para uma empresa do porte de uma Gerdau, né? E como ele tem sido os investimentos, né? Como é que vocês têm participado aqui no Brasil dos investimentos em startups, né? Perfeito. Bom, primeiramente agradeço aqui o convite, tá, Málaga? Acho que estou muito feliz de estar participando aqui. Bom, acho que para a gente falar o que é Corporate Venture Capital, a gente tem que entender que o próprio Corporate Venture Capital ele é diferente em cada corporação. Não existe um Corporate Venture Capital para todo mundo, né? Então, a gente estava citando aqui uma pesquisa que saiu recentemente de um professor de Stanford. Ele entrevistou 160 dos maiores corporate venture capitals dos Estados Unidos, que consequentemente acabam sendo os maiores corporate venture capitals do mundo, né? E a primeira constatação, né, a constatação primária dessa pesquisa é que não existe um corporate venture capital igual para todo mundo, né? Mas de forma mais restrita, a gente tende a falar que o corporate venture capital é um instrumento que a corporação utiliza para fazer investimentos minoritários em startups. Então, essa seria o cerne principal ali do departamento, ou da área, ou do instrumento, ou do veículo que a corporação utiliza. Mas também existem corporações que acabam acrescentando outras funções a essa mesma área, né? Então, funções como Open Innovation, bets de aceleração, processos de incubação, programas de desafios, que também, por final, acabam também gerando uma possibilidade, algum tipo de investimento dentro desses processos, né? Então, eu posso fazer um processo de aceleração com uma startup na corporação, em tudo dando certo, eu posso também investir e capturar esse valor que eu estou destravando para a startup também. Tá bom. Então, acaba tendo um contexto mais geral, mas cada corporação, dentro da sua cultura, da sua dinâmica, da sua governança, entende como melhor alocar, né, esses recursos, E realmente. ainda dentro dessa questão, o quão relevante tem sido nessa estratégia tem sido o Corporate Venture Capital da Gerdau para a estratégia, né? Não sei se você pode comentar um pouquinho, mas de forma geral, né, qual é a relevância dessa unidade para a Gerdau, né? Perfeito. Eu acho que, tratando mais de fato na Gerdau, a gente faz parte de um processo maior que a companhia entende de trabalhar com uma ambidestria na inovação. Então, existe uma área chamada Gerdau Next, onde ela abraça as iniciativas de inovação adjacentes ao aço. Não necessariamente a gente está ligado, claro que a gente vai fomentar o ecossistema, mas a gente está olhando principalmente para logística, sustentabilidade, construção. Então, como que a gente ajuda também o nosso cliente a vender mais, ou como a gente ajuda até o ecossistema do aço inovar junto com a Gerdau, né? E dentro disso, o Corporate Venture Capital ele acaba trazendo uma medida mais de risco, né? Então, eu vou trabalhar com startups menores, né, do que alguns investimentos em M&A que nós também fazemos, Sim. mas com uma outra equipe. E ali a gente faz um fomento de tecnologia, em termos de novos horizontes que a gente está identificando, aquilo que a gente quer entender, onde a gente quer trabalhar. E com isso dentro de uma estrutura global de inovação. Então eu não estou sozinho, ao mesmo tempo eu bebo de uma fonte estratégica da companhia, que eu vou ajudar, a depender do horizonte de investimento, né, um horizonte mais distante, um horizonte mais próximo,
como que a companhia também entrega essa inovação ao longo do tempo. Tá? Então, eu acho que é isso, essa cultura de uma empresa de grande porte, né, uma empresa, uma das maiores do Brasil, ter a consciência, né, de criar uma unidade focada em inovação, né, que é como funciona muito nos Estados Unidos, por exemplo. As empresas reconhecem que precisam, né, de uma unidade um pouco apartada, né, da cultura geral e que está focada em buscar inovação, né, fora, né? Você já tem a parte interna que faz as suas pesquisas de desenvolvimento, mas você também tem um braço que vai olhar para o mercado, o que o mercado está fazendo de inovação, né? Bom, agora a gente está num momento que está de maré, a massa de ar frio, né? A maré retraiu, a taxa de juros subiu no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil tem uma discussão enorme, né, sobre a taxa de juros e isso drenou capital, né, da renda variável, da economia real para a renda fixa, né? E naturalmente afetou o apetite por ativos de risco e o ecossistema startup é um ativo de alto risco, né? Como é que vocês estão navegando, né, como investidores, né? Como é que vocês estão navegando, se vocês desaceleraram ou vocês continuam olhando? O que mudou, o que você está vendo de mudança devido a essa maré, essa massa de ar frio que está afetando, né, a economia? Perfeito. Acho que esse é um momento de ambiguidade. De fato, a gente navega nessa ambiguidade separando um pouco o ruído do que de fato é o que está acontecendo, né? Então, para o investimento de uma empresa mais desenvolvida, o que a gente chama de, né, late stage growth, foram os investimentos que mais sofreram com essa recessão, né, do aumento do custo do capital. Como a startup, o venture capital como um todo é o mercado que é mais sensível de fato à taxa de juros pela duration do investimento e consequentemente valuation, o valor da companhia está muito na perpetuidade, né, muito mais próximo da perpetuidade do que no processo inicial. Nós sentimos que, principalmente no growth, no late stage, Series C, Series B para cima, os valuations deram uma retração substancial, né? Então, é o que a gente vê o SoftBank tomando prejuízo, fundos, né, tendo marcação a menor, né, fazendo down rounds e tudo mais. Então, esse é o momento que a gente vê, ao mesmo tempo, muito estresse. Então, a gente tem saiu uma pesquisa da McKinsey recentemente que nós temos na América Latina, né, cerca de 2 bilhões de dólares de déficit de capital para esse movimento, né, para esse pessoal aqui que tá mais desenvolvido. Então a gente acredita que tem, ao mesmo tempo, um estresse no mercado, também uma questão de oportunidade, a depender do seu ponto de vista, né? Então, o que o mercado também fala, que nas crises de 2020, na .com e também na crise de 2008, foram as melhores oportunidades, né? Então, saiu o Airbnb, saiu de lá, a Uber saiu também da crise de 2008. Então, é esse momento de ambiguidade que a gente vê. Quando a gente traz aqui para o early stage, para os estágios mais iniciais, a gente vê que o investidor que aloca capital nesse tipo de startup, ele é menos suscetível a essa taxa, porque ele está fazendo investimento de 8, 9 anos. Quando você aloca num fundo, você tem um lock de capital de 8 anos, 10 anos, a depender do fundo. Então a gente não sentiu tanta retração, ou quase nenhuma retração, e os valuations têm mostrado isso, no early stage, né? No seed, no Series A, não tem tanta diferença. Mas o que está acontecendo hoje é que a diligência voltou para a mesa. Então, aquele boom que nós vivemos em 2021, ele basicamente se exauriu. Então, onde os fundos estavam fazendo diligência em 2 semanas, 3 semanas, hoje a gente vê fundos mesmo de early stage fazendo uma diligência um pouco mais robusta, entendendo um pouco mais do negócio, antes de fazer o deploy de capital. Então, é um momento de ambiguidade e requer também essa destreza para fazer os investimentos. E eu acho que é um momento que traz um pouco de racionalidade, né? É isso. Porque é isso que você comentou de 2021, 2020, 2021, que teve um boom, né? O excesso de massa monetária na economia e os fundos parecia que brigavam, né? Por startups e levando o valor para patamares que não eram reais, né? Sim. E agora está trazendo uma racionalidade, forçando os fundos que também não têm tanto tempo, né? Porque
é um ecossistema mais recente, né, de investimento em startups, a terem que fazer análises um pouco mais profundas, né? Entender um pouco mais das startups, mesmo que em estágios iniciais, né? Fazer uma diligência, não a diligência tradicional de um M&A, mas a diligência de uma startup, né? E entender um pouco mais e entender o roadmap que ela tem que seguir, né? E acompanhar mais de perto, né? Exato. Então está trazendo uma racionalidade que eu acho que vai ajudar muito e vai ajudar. E outro ponto que para quem investe, como a Gerdau que tem agora, isso faz parte da cultura dela, é uma estratégia perene, né? Não é você monta um fundo, investe e sai. Né? É perene, inclusive para sustentar o próprio negócio principal, né? Exato. A gente não entende esse investimento como algo oportunístico, né? Vou fazer um one shot aqui, vou ganhar um dinheiro, porque não é o propósito, não é a cultura da empresa fazer isso. A gente de fato investe em negócios que a gente de fato acredita e que de fato a gente consegue extrair e destravar valor para a companhia, né? E em termos de mercado, a gente também tem percebido que essa racionalidade, apesar, né, de, né, as marcações estão sendo negativas, mas quando você olha no agregado, né, no horizonte, né, tira um pouco o zoom, você vê que a gente está voltando a níveis pré-pandêmicos. Então, a gente está na normalidade, estamos voltando à normalidade, o que é importante. Então, para a companhia, a gente olha isso, olha, é o momento de reajuste de capital, de mercado. A gente, de fato, está um pouco mais cauteloso, mas também a gente enxerga essa iniciativa como uma iniciativa de longo prazo, né? Tudo que eu invisto para uma empresa centenária, eu não invisto pensando no amanhã, eu invisto pensando nos próximos 10, próximos 20 anos. Em que estágio, né? As startups têm vários estágios e muda muito o perfil de risco, né? Uma coisa é eu investir em startups que estão numa série A, B, C, ou eu investir numa pré-seed, né? É um processo informacional, né? Então, quanto antes no estágio, você está assumindo muito mais risco de performance. Vocês têm uma estratégia clara de em que momento de vida, quer dizer, tem fundos que não investem em pré-seed, né? Por conceito. Outros só série B, C, mais à frente, para reduzir o risco. Como é que qual é a estratégia geral, se você pode comentar um pouquinho, do fundo Corporate Venture Capital da Gerdau? E o segundo já alinhado, né? Como é que o empreendedor acessa, né? Como é que ele sabe, como é que ele pode chegar e falar, não, tem esses Corporate Venture Capital que são uma opção adicional, além dos Venture Capital tradicional e outros fontes de recursos. Como é que eles fazem, né, para chegar e acessar um Corporate Venture Capital? Perfeito. É super importante, Málaga, quando a corporação está formando um Corporate Venture Capital, a delimitação do raio de atuação, né? Então, é comum, muitas vezes, corporações iniciando esse processo, que a corporação passa, eu vou investir, fazer alguns experimentos, alguns investimentos, sem delimitar de fato ali a tese de investimento, né? Então, isso não acontece com a gente tem uma tese super bem definida, onde a gente investe em 3 até uma quarta tese super bem específica, que vai de fato ajudar na estratégia global da companhia, a companhia entregar esse processo de inovação. E em termos de estágio, uma coisa que, aí fala um pouco mais de mercado, né? Os primeiros Corporate Venture Capitals, eles iniciaram em estágios bem early stage. Então, investiram lá no Seed, no Series A, uma startup tentando fazer o produto, identificar o mercado, identificar uma oportunidade. Mas esse é um processo mais longo, né? E muitas vezes você está, né, se tratando de uma empresa gigante, quando você coloca uma startup muito pequena próximo de uma empresa gigante, essa startup pode perder relevância, ela não consegue entregar de fato valor para a companhia. Então, nós, né, temos uma política de investir acima de um Series A, né? Então, onde eu consigo de fato ajudar a startup a destravar valor e a startup também destrava valor para a gente em algum momento dessa jornada. Muito no early stage acaba tendo um custo de transação muito elevado para a companhia, sem necessariamente o benefício final que ela pode dar. Então a gente acredita que tendo uma certa maturidade, tendo já um produto definido, um mercado de atuação, um processo organizacional mínimo ali para a gente ter uma auditoria mínima, para a gente ver se está tudo certo, porque existe um risco reputacional gigantesco, né?
dentro desse processo, a gente tem muito cuidado com isso, né? Se a startup está fazendo tudo certinho, dado que a companhia também é listada em três bolsas, né? Então tem toda uma diligência e um compliance a ser seguido. Então a gente de fato tem uma tese bem clara. Para o empreendedor entrar em contato com a gente é super aberto em vários canais, LinkedIn, etc. O nosso site está sendo reformulado, mas é comum também hoje no mercado todo o Corporate Venture Capital comunicar ao mercado aquilo que ele é, qual tese que ele atua, qual o tamanho que ele vai fazer o investimento, para que o empreendedor também entenda, poxa, o que eu consigo colaborar junto com essa corporação e essa corporação também destravar valor para mim. Porque, de fato, dinheiro por dinheiro, é o que a gente fala no mercado, tem dinheiro para ser investido, tá? E nós, de uma corporação muito grande, a gente não quer só o capital. A gente tem o capital também. O capital tem que destravar um valor que a gente identificou naquele deal. E aí a corporação entra com um valor estratégico, com rede de relacionamento e tudo mais. Tem muita coisa que a corporação, de fato, pode ajudar a startup, né? E eu vou adicionar mais um ponto sobre a estratégia, né, que você comentou, o momento que vocês entram na startup. E o outro ponto é lembrar que você investe, o fundo de Venture Capital, ele investe em várias startups, né? Quando você investe em uma só, a chance de perda é muito grande, né? Porque a startup justamente é um capital de altíssimo risco, é uma empresa de altíssimo risco. Mas os fundos trabalham com um modelo estatístico praticamente, né? Calibrado, informacional, cada vez mais especializado, conhecendo da vertical, mas é um processo que você tem que ter vários investimentos para compensar, né? Os que ganham compensam aqueles que perdem e faz valer a pena o investimento geral nesse tipo de ativo, né? É isso. E a gente entende que a estatística na América Latina é um pouco pior do que a americana, né? Nos Estados Unidos nós temos em torno de 65% das startups não dão certo, e o não dar certo para um venture capitalist é o fato do VPL menor ou igual a zero. Então, ou o retorno cash on cash ser menor ou igual a 1. Então, se essa estatística de que 75% a 65% das startups vão falhar em algum momento nessa jornada, a gente tem que, claro, a cada investimento que eu faço, eu tento fazer de forma, e acredito que aquele investimento é de fato vencedor, é de fato aquela startup que vai conseguir toda a jornada de venture capital e remunerar todas as outras que deram errado. Então, essa analogia com o beisebol é bem interessante, né? Quando a cada batida na bola, eu quero e faço a força para que seja um home run. Então, a minha vida é jogar home runs, mas tudo bem, vai ter um que vou errar, vai ter outros que não vão dar certo, e faz parte do processo. Mas aquela que dê certo, ela remunera, que dá certo, ela remunera todo o portfólio. Então, essa visão de portfólio é muito importante. E para a companhia, agora falando já em Corporate Venture Capital, existe sim uma necessidade da gente entender que startups vão falhar. A área de Corporate Venture Capital vai fazer os melhores esforços para que ela não falhe. A gente vai jogar tudo que tem de fato na mesa para ajudar essa startup para que ela não falhe. Mas é inevitável que em algum momento isso vai acontecer. E aí, na companhia, a gente não teve nenhum write-off ainda, a gente não teve nenhum caso desse sentido, mas os próprios executivos entendem que a gente está fazendo a gente tem um investimento de risco, que isso pode acontecer, então por isso a gente faz um investimento que não vai fazer um impacto, que não vai gerar, né, não vai gerar um impacto tão negativo na companhia, faz parte do processo de aprendizado, o que a gente entendeu com aquilo, o que a gente melhorou a partir daquele momento que a startup começou a dar errado, né, o que a gente pode melhorar para que isso dê certo, e acho que faz parte desse processo, né, então. Bom, falando de investimento em startup, um dos elementos críticos é definir o valor de uma startup, né? O quanto você... definindo o valor, você define a diluição, né, do empreendedor, a participação do fundo nessa startup e tem relevância também com o total de capital que você vai alocar, né? Então, um dos temas que sempre me questiona, tá bom, mas como é que você avalia uma empresa que não tem passado, ou o passado é muito recente, né? Não tem geração de caixa, né? E eu falo que a avaliação de uma startup é uma combinação, sempre valuation foi uma combinação de ciência e arte.
mas quanto menos fluxo de caixa, mais arte e menos ciência, né? Sempre uma combinação, mas você vai tendo cada vez mais um componente da arte, né? E aí eu vou comentar um pouquinho mais, mas eu queria te ouvir um pouquinho como é que vocês veem, como é que vocês lidam, né, em avaliar uma empresa que tem poucas informações, né? Perfeito. Acho que valuation é o tema, toda vez que um empreendedor conversa com a gente, ele quer entender como a gente faz valuation. Acho que o primeiro ponto, perfeito essa colocação, é arte, mas o jogo de Venture Capital, vou separar em duas vertentes, né? O jogo de Venture Capital, o meu braço Venture Capital e o meu braço Corporate Venture Capital, né? O meu braço corporação. O braço Venture Capital, a gente entende que o nosso jogo é um jogo mais de precificação. É mais pricing do que valor no momento da startup que ela está iniciando, principalmente no early stage. Quanto mais avançada, a gente consegue mais identificar valor fazer um DCF, algo nesse sentido, mas o estágio inicial basicamente acaba sendo muito pricing. Então, em termos de metodologia, a gente usa bastante múltiplos, transações precedentes, múltiplos de saída, até para identificar em outras metodologias. A gente, aí já, né, transportando... É que vocês investem mais à frente, né? Lá na série A. Você já tem mais elementos informacionais para fazer um modelo, né? Perfeito. Mas a gente também faz esse check com o mercado para ver, será que o mercado está pagando caro, tá barato, o que a gente quer fazer. A gente faz essas modalidades quant, né, em termos de múltiplo precedentes, mas também quali para fazer ajustes de scorecard valuation, risk summation e tudo mais. Chegando até, também usamos o modelo binomial de opções reais para ver, em alguns casos, né, se a startup vencer essa barreira, quanto que ela vai valer, se ela não vencer, o que vai acontecer. Então a gente estuda esses cenários também. Então, é uma mistura porque lá do corporação, o executivo ele tem que ter um conforto para fazer o investimento. Então eu reporto para o CEO, para o CFO, o nosso portfólio ele é reportado ao conselho também, então tem muita visibilidade e eu tenho que dar o conforto também para a companhia e falar, olha, a gente está pagando bem, esse negócio faz sentido, a gente não está sendo prejudicado, o capital da companhia está sendo bem alocado, ao mesmo tempo respeitando a jornada do empreendedor nesse processo, que o valuation vai sendo construído, né? Então a gente está no Series A, próximo, eu não posso diluir tanto para que ele não perca a motivação, né? Não perca a motivação. E, ao mesmo tempo, eu tenho que trazer isso um número tangível. Olha, a gente está nessa zona aqui, essa zona está confortável, a gente não está ferindo o empreendedor nessa jornada dele e também temos que ter relevância. Também existe outra discussão interna, poxa, uma relevância muito baixa, né, um equity muito baixo na startup, o quanto também essa startup vai destravar valor para a gente vai estar disposto a destravar valor dela. Então, é uma equação de várias variáveis que a gente tem que equalizar. Né? E eu adiciono, porque quando vocês estão pegando startups mais à frente, que tem mais informações para você poder fazer uma análise, como você comentou, né? Eventualmente com comparáveis, fazer eventualmente um modelinho de DCF para capturar essa dinâmica. Mas em estágios anteriores, eu falo que quando a gente vê, né, no noticiário que não, ela virou unicórnio, né, foi precificada a tantos milhões, eu falo que aquilo é uma miragem, né? O valuation é uma miragem, porque por trás por mais que tenha um valuation, você tem uma série de instrumentos jurídicos que protegem o investidor também, se aquele valuation não ocorrer no tempo, né? Então o que o empreendedor precisa prestar atenção, que o investidor pode até falar que a startup dele seed vale 10, 20, 30 milhões, mas o investidor vai se proteger por outros mecanismos, né? Seja por uma dívida que vai se tornar conversível na próxima rodada, seja por instrumentos de liquidação, direitos de preferência, e que eles vão pegando e se apropriando do valor se aquilo não acontecer como esperado. Então o empreendedor tem que olhar, né, o valor é o topo do iceberg, né? E o que tem embaixo, essa amarração que é feita no investimento nesse estágio, ele vai equilibrar esse risco e retorno que o investidor está assumindo, né? Perfeito, A gente utiliza o DCF principalmente, Málaga, para... É o que eu falo para os empreendedores. A gente tem que ter um exercício do empreendedor parar e fazer um DCF, ou não de fato contratar alguém, mas de fato fazer para questão de tirar o amadorismo.
e até o budget, né? Como um auxílio para ter um roadmap, para ele entender onde ele vai querer estar cada trimestre, semestre, né? O que ele espera, e poder prestar contas, né? É fundamental. E quanto mais a startup vai avançando na jornada, mais a gente vai exigir dela consistência. Mais eu vou exigir do empreendedor, olha, tu me prometeu que estaria nesse patamar aqui, você, cara, perdeu 50% da sua meta. Opa, tem alguma coisa nos seus próximos passos aqui que eu vou ter que descontar também. E o fator consistência do empreendedor, em alguns casos, é primordial para um valuation X ou um valuation Y, a depender da situação. Então, são metodologias que, quanto mais a startup avança, melhor elas ficam. Ao mesmo tempo, não significa que o empreendedor não deva fazer nesse momento inicial para tirar o amadorismo e entender esse valor. Né? Bom, para a nossa última pergunta, aqui, nosso último tema, a gente tem um benchmark, né, quando a gente fala de ecossistema de inovação e de startup, que é o americano, né, que é o mais pujante, o mais dinâmico. Metade do venture capital alocado no mundo está numa faixa de 800 quilômetros, né, no vale entre Los Angeles e São Francisco. E a gente tem algumas lições quando a gente olha para lá e vê essa dinâmica. E aí a gente volta para o Brasil e a gente vê o nosso ecossistema evoluindo muito, né? Se a gente olha 10, 15 anos atrás, a gente já deu grandes passos, né, para esse ecossistema de inovação. Ainda assim, tem algumas... ele vai se aperfeiçoando, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre o que vocês julgam que poderia melhorar, né, nesse ambiente, tanto macro, microeconômico, para acelerar, para esse ecossistema poder ainda ser mais pujante e ajudar mais, né, na dinâmica do mercado de capitais, na evolução da nossa economia, né, a contribuição que esse ecossistema tem para a nossa economia. Né? Perfeito. A gente acredita que, conforme você disse, o mercado está evoluindo de fato constante, né? E em termos de corporate venture capital, 80% dos corporate venture capitals nasceram até 2020, né? 3 anos atrás, menos de 3 anos atrás. Então, a gente tem muito amadurecimento ainda para acontecer. E o mercado brasileiro, e eu estendo até para o latino-americano, né? A gente tem as nossas dificuldades à parte, né? Então, conforme eu disse anteriormente, a estatística nossa é pior porque, no sentido de mais empresas aqui morrem, porque o Brasil é mais difícil de fato. É um ambiente mais inóspito, né? Exato. Duro, né, para o empreendedor, né? Exato. Então é um empreendedor que vai gastar mais tempo com contabilidade que o americano, vai gastar mais tempo com jurídico, entendendo as complicações jurídicas que o Brasil e a América Latina como um todo tem, questões logísticas também, né? Então principalmente a gente investe bastante em logística, são problemáticas. Ao mesmo tempo a gente acredita que a dificuldade é uma oportunidade também, né? Então nós temos uma das nossas investidas, ela ataca exatamente a burocracia. Então a burocracia brasileira é uma oportunidade de negócio também para uma startup que a gente investe. Então, ao mesmo tempo que o Brasil apresenta o custo do Brasil e as dificuldades do Brasil e da América Latina, nós identificamos que são também oportunidades de inovar e empreender nessa área. Então, é um movimento ambíguo, né, entre a dificuldade e a oportunidade, elas andam juntas ali. Né? Então, a gente acredita que o mercado, e aí quando a gente fala de fintech, né, o mercado financeiro, o Banco Central tem sido também um grande impulsionador dessa inovação, o que é muito bom, o Brasil está na frente nesse sentido. Nós vemos oportunidades logísticas de investimento. Nos Estados Unidos agora a gente está vendo, que a gente também faz investimento lá, a gente está vendo o Inflation Reduction Act, Sim. também impulsionando bastante inovação em termos de energias renováveis, e que o Brasil está ficando um pouco para trás nesse sentido, então existe um lag que a gente pode trazer também para cá. Os outros países sul-americanos, né, existe uma explosão agora com nearshore americano no México, então é um país que a gente olha bastante, também está crescendo muito. Colômbia, né, por estar geolocalizado entre Brasil e México ao mesmo tempo, é um mercado que a gente olha bastante. E é bem interessante como que um país 5 vezes menor que o Brasil, às vezes tem uma proficiência e inovação até maior do que o brasileiro. Né? Então é o mercado colombiano, é muito interessante também. Então, a nossa visão é um pouco disso, né? A dificuldade e a oportunidade, elas andam juntas e cabe também um empreendedor identificar. Né? Eu acho que
o que afeta as empresas, de forma geral, afeta as startups, né? O que você comentou da burocracia e do custo, que, né, o seu efeito colateral é o custo do Brasil, que é a parte tributária, que é complexa, que obviamente para microempresas e pequenas empresas é um pouco menor, né, pelo sistema, mas ainda assim é complexo. A parte de você lidar com a empresa no seu dia a dia, mas eu acho que, e isso se fala muito, né? Está sempre se falando e aos poucos o Brasil vai evoluindo, vai devagar nesse ponto, né? Mas aos poucos ele vai avançando, espero que isso se mantenha. Mas o que eu acho que faz falta, olhando para o nosso benchmark, que é o ecossistema americano de startups, é você aceitar, e você já tinha comentado isso, é você aceitar perder. Aceitar que faz parte você fracassar numa startup, né? E eu me lembro de uma conversa que eu tive com um fundo americano e eu perguntei, né, quando você vai conversar com um empreendedor, o que você julga fundamental na hora de você investir? Ele me falou assim, olha, para mim, experiência, mas o principal é o empreendedor ter fracassado em outras oportunidades. Ele ter iniciado outras startups e ter fracassado, porque aí ele está aprendendo, né? E a cultura americana é de aceitar o fracasso, inclusive tem o fresh start que eles chamam, né? Você tem direito a ter um problema com uma empresa e você ter um recomeço. O mercado te aceita e você não vira um pária do sistema financeiro, um pária do sistema, né, da economia. Você é inserido de novo e muitas vezes reconhecido por ter tentado e fracassado. Então é isso que eu julgo que é importante a gente valorizar, né, nesse ecossistema, que não dar certo faz parte e que traz um monte de aprendizado, né? Perfeito. E queria te ouvir, como é que vocês Sim. veem isso, né? O que a gente acredita aí, uma visão minha também, é que é caro errar no Brasil, né? É caro. Então, você até fechar uma empresa, às vezes depois de 2, 3 anos ela existente, é muito caro. Na minha experiência pessoal, eu tive experiência nesse sentido, de uma empresa que tentei fazer um produto ali, não deu certo. E até hoje eu tenho uma empresa aberta, porque para fechar... 2 anos, né? E isso sem dívida, tá? Isso não tem nenhuma dívida, não tem nenhuma dívida trabalhista nem nada, mas mesmo assim tem uma certa burocracia. E o que a gente tem que aprender eu acho que o ecossistema está melhorando, mas ainda vai demorar. Acho que o empreendedor tem que entender isso. O mercado de venture capital está aqui para entender e abraçar esse empreendedor nesse sentido. Tudo bem que você falhou, mas tem uma série de aprendizado que deu certo, que a gente pode utilizar para a sua próxima empreitada. Então, nós temos um caso disso, né? Um empreendedor que já teve 2 exits, um deu certo, um deu errado. Tudo bem, está na terceira, estamos juntos e a gente entende isso como um processo que faz parte, como você falou, né? Então, faz parte, a gente tem que... Quem trabalha nesse mercado entende. Talvez quem está fora olhe, pô, mas você quebrou sua startup, olha ali, deu errado, né? Mas não necessariamente isso é uma coisa ruim. Quer dizer, necessariamente isso não é uma coisa ruim, né? Acho que isso é importante. Muito bem, chegamos aqui ao fim do nosso bate-papo. Quero te agradecer de novo, Arthur, por aceitar o convite e dividir o seu conhecimento, a sua experiência com quem está nos assistindo. Eu que agradeço. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado.